taxímetro descontrolado. Pedro conversava com todo tipo de pessoas e logo fazia amizades. Jamais fora visto brigando ou perdendo o bom humor. Era o cara que todo mundo gostava de estar do lado dele. Recebeu um telefonema urgente de sua mãe pedindo que fosse acompanhar a avó no hospital. No dia seguinte cedo, uma prima iria revezar com ele. Saiu correndo em plena semana de provas. O hospital era do outro lado da cidade. Não era a hora do rush, então julgou que iria chegar logo. Pegou um táxi. Ainda seriam precisos muitos anos até que os aplicativos de mobilidade se tornassem comuns. Nervoso, começou uma conversa descontraída com o taxista. Tudo parecia bem, tudo parecia fluir bem. No entanto, o taxímetro estava fora de controle. Doido, girava mais do que as rodas do carro. Em poucos minutos, o valor que Pedro tinha na carteira já fora consumido. Nervoso, Pedro perguntou se o taxímetro estava bem, que história era aquela. O taxista falou que sim, estava tudo bem, não se preocupar. Pedro ainda tentou argumentar, olha, tá fora vale mais que bandeira 2 aqui a cada minuto. Nenhuma resposta. Pedro resolveu reatar a conversa para evitar maiores aborrecimentos. Vieram os primeiros sinais de trânsito. Aí o motorista se transformou, virou piloto de corrida. Entrou por ruelas, subidas e descidas inimagináveis a uma velocidade incrível. Pedro foi ficando mais e mais nervoso. Ele já estava nervoso com o assunto do taxímetro. Agora essa correria toda por uns becos que ele nunca tinha ouvido falar na cidade deixou ele doido. E se a corrida acabasse por ali mesmo? Começou a imaginar. E se o taxista quisesse receber agora a fortuna que o taxímetro estava pedindo? E se essa história de beco parasse por ali e fosse um sequestro? Felizmente, tudo acabou bem. Em meia hora chegaram ao hospital. Pedro, satisfeito, tirou todo o conteúdo da carteira e fez menção de entregar ao taxista. O taxista riu. Disse que sabia que isso iria acontecer. Mas não aceitou nada e falou para ele correndo pelo hospital adentro visitar a avó que precisava dele. Ele fez isso no elevador que ele caiu em si. Ué, o que foi? Em momento algum eu falei que iria visitar minha avó. Da onde esse cara tirou isso? Além disso, como é que ele sabia que a minha presença era importante naquele exato momento na vida da minha avó? No 8º andar, que indicaram que estava a avó dele internada, viu como o trânsito estava ruim no entorno e como o taxista fizera milagre, fizeram o impossível para chegar logo. Ao entrar, sua avó dormia, mas precisava dele. Ao se revirar na cama, a sonda que leva alimento e medicamentos, não estava mais conectada ao braço. Ele foi ao posto de enfermagem. As profissionais se admiraram de alguém tão jovem perceber o que havia e estar lá para falar com ela sem nenhum nervosismo. Ironia, né? Justo ele que estava completamente nervoso durante toda a viagem de táxi. Depois de tudo resolvido, assustado, o Pedro refletiu. A absurda marcação do taxímetro fora real. Marcara o valor que a corrida valia e que ninguém no mundo teria condições de pagar, muito menos de prever. O motorista fora bacana demais ao não cobrar nada. E ao encontrar esses atalhos incríveis para chegar o quanto antes ao hospital. Todavia, uma pergunta jamais encontraria resposta. Como é que o taxista sabia de tudo? Ou ainda, quem era esse misterioso taxista?